Professora, eu apresentei você com o nome errado, vamos apresentar agora com você com o nome certo. Como eu já tentei 2 vezes e errei, eu vou pedir para você dizer seu nome. Eu me diga, tudo bem, eu sou Raquel Meneghello. Desculpe, me perdoe. Imagine. Eu acho que durante a semana a gente ficou falando do seu nome errado o tempo todo. E aí não percebeu e agora desculpe. Tudo bem. Bom, professora, a razão do convite é esse enfim, é a complicada cena política brasileira, complicada agora, se é que é complicada, nem sei se é muito, mas que certamente se complicou, ficou mais complexa, né, com a decisão da ex-senadora Marina Silva de participar das eleições de 2014 pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Você acha que isso é uma complicação ou é da democracia e tudo bem? Não, uma complicação não é. É da democracia. Uhum. É bom que as eleições do próximo ano tenham mais candidatos, tenham mais forças políticas. Nós vimos isso acontecer em 2010, quando a própria Marina apareceu pelo PV, tendo quase 20% dos votos, né? E naquela contenda que, em geral, desde 94, vinha sendo basicamente polarizada entre PT e PSDB. Isso vai acontecer de novo, né? Isso não significa que o cenário de 2004 será o mesmo que 2010. 2014. Exato, 2014 será o mesmo que 2010, desculpe. Mas essa junção que houve na outra semana de PSB, uma quase rede, enfim, tudo isso foi muito oportuno para a Marina, né? Na verdade, foram decisões, ela não queria ficar fora do jogo, mas ela também não se colocava como um partido político, né? Então tem algo aí que é um erro, um equívoco de origem da própria rede, de nunca ter querido se colocar como um partido político. Na hora que é preciso registrar o partido político, ela não tem o cacife, não tem a estrutura, não tem a militância necessária para que isso aconteça. A única saída dela possível para que ela não saísse de cena e possivelmente ficasse realmente bem mais ao lado, porque movimentos sociais, eles vão muito na onda do que é a atenção que a mídia dá ou da capacidade de organização. Se ela não aparece na cena pública em 2014, ela muito provavelmente ficaria realmente de fora de boa parte das cenas políticas futuras. Então, foi uma decisão, eu não diria que planejada, mas foi muito bem pensada para que ela não escapasse desse jogo daqui para frente, né? Tá. Mas a opção entre PPS e PSB, acho que a surpresa foi ela escolher um partido que já tem, digamos, seu candidato impacto, que vai para a presidência, tá certo? Quer dizer, o Eduardo Campos, embora ele não seja uma candidatura oficial, ele claramente está se colocando como alternativa para 2014. O fato dela ter escolhido o PSB e não o PPS quer dizer o quê? Em primeiro lugar, eu acho que quer dizer que ela escolhe um partido com mais estrutura. Tá porque desde as eleições anteriores e até das eleições municipais, mas principalmente as de 2010, o PSB foi o partido que mais cresceu, que mais obteve governos estaduais, que mais teve votos ao longo do tempo, crescendo proporcionalmente. Então, ela escolhe um partido realmente bem mais estruturado. E o PPS tem os seus comprometimentos, né? Desde os anos 90, tem comprometimento claro com o PSDB. Tem um convite feito ao Serra, que não se sabe se aceita ou não, porque o Serra nunca decide isso com muito tempo, né? Então, é claro que ali ela teria uma contenda muito maior, teria brigas por espaços políticos muito mais complicadas do que no PSB. O que não significa que ela será candidata pelo PSB à presidência, né? Acho até que definitivamente ela deverá sair como vice, mas isso já é um ganho muito grande para a Marina, que estava realmente fora de uma estrutura estabelecida, consolidada, partidária. Então, você acha que se ela for sensata, vamos dizer assim, ela pode, inclusive, escolher o PSB e deixar para trás a rede? Não, eu acho que se ela fizer isso, ela mina o seu projeto. Político, é um suicídio político, né? Mas parece. Eu acho que em algum momento a rede não existe, enquanto participante estruturado do jogo, né? Ela existe como movimento, né? E movimentos, se querem acessar cargos públicos, eles têm que virar partidos ou juntar-se a partidos políticos. Então, isso pode ser o caminho da rede, né? De juntar-se, ou até o momento em que ele
consiga registro. Né? A Marina, se ela sai depois que se obtiver esse registro, ela, de fato, ela terá um perfil que, para os mais puristas do movimento social que ela lidera, será muito oportunista. Né? Ela fez isso já, ela foi para o PV, ela sai do PT, ela foi para o PV, ela não conseguiu espaço dentro do PV, porque os partidos políticos têm seus líderes, têm seus espaços muito bem nominados. Né? Não conseguiu ali, sai, vai, monta a rede. Quer dizer, se ela não faz esse movimento mais puro, de fato, ela vai ser enxergada pelo seu movimento social, por aqueles que são puros, né, como uma certa, de um oportunismo político muito claro. Então, ela tem que calcular bastante bem isso. Né? Não adianta ela fazer o discurso de que é o partido clandestino da democracia, tá? Um discurso que, na verdade, é um pouco de bobagem no meio dessa coisa toda, né? Na verdade, agora ela tem que calcular. É pouco pragmático, né, vamos dizer. Bastante pragmático, bastante. Né? E, enfim, é discurso. Né? Nós sabemos que é o discurso para ela se colocar enquanto palanque, né? Junto com o Eduardo Campos. Mas ainda é muito cedo, né, para a gente saber até onde vão os apoios da rede para essa candidatura ao lado do Eduardo Campos, né, porque tem um ano ainda, né, nesse meio tempo. E para onde ela vai, o que ela aceita como espaço político numa estrutura que tem já uma certa consolidação. O PSB é consolidado. Né? Então, qual vai ser o espaço dela? Ela não pode chegar lá e abocanhar algo mais estabelecido. Né? Os repórteres, jornalistas de política têm dito que para o PT ter como adversário o Eduardo Campos ou a Marina é mais difícil do que ter como adversário esse adversário de sempre, o PSDB. Tá? Eu queria discutir um pouco isso, porque parece óbvio, mas no que é que uma candidatura que é muito mais próxima, vamos dizer, programaticamente, da própria candidatura do PT, quer dizer, a candidatura do Eduardo Campos é próxima, por que isto torna mais difícil para o PT? Não entendo bem isso. Para criar diferença. Você tem que criar diferença. Né? As eleições, os primeiros turnos, né? Eleições de 2 turnos são exatamente uma dinâmica em que você tem que criar uma diferença no primeiro. Né? E criar uma diferença no mesmo campo de agremiações que estão ali no centro-esquerda, né? Onde está o PT, o PSB, não sei que candidatos outros poderão aparecer, parece que são esses 3, né, os mais proeminentes. Né? Então, criar a diferença no primeiro turno é muito mais difícil do que criar a diferença entre PT e PSDB, entre Dilma e, sei lá, pode ser o Mas é difícil para quem criar a diferença? Para os 2 partidos, mas principalmente para o PT, tanto para o PT quanto para o PSB. Principalmente porque eles vêm juntos. Né? Eles estão juntos o tempo todo, então, há muito agora tempo. Eles vão se separar. Se separam, mas eles não brigaram. Quer dizer, então, que diferença é essa, fácil de se constituir, se você não tem ruptura? Na verdade, você tem, olha, cansei, tenho aqui a minha opção. Né? Então, como é que você cria a diferença? Como é que você acha que o PSB vai criar a diferença? Eu imagino que é dizendo isso que eles estão dizendo, que, aliás, é o que Serra dizia na campanha passada, que o Brasil pode mais, de uma outra maneira. Quer dizer, que é possível fazer mais, melhor do que o PT está fazendo. Pois é. Logo, os primeiros turnos, o primeiro turno vai ter, na verdade, você vai ter o governo de um lado, assumindo o que fez, o que poderá fazer mais com muito mais cálculos de certeza do seu discurso, né, para o eleitorado. E os outros candidatos, as outras agremiações, definindo que, olha, a gente não é contra isso, não estamos rompendo com isso, mas queremos fazer mais. Então, a diferença aí até pode tem uma dificuldade para o PSB, não é fácil esse discurso. Não, claro que não. Não é fácil porque sempre esteve junto. Para o PSDB é mais fácil porque nunca esteve junto. Tá bom, mas e para o PT? Por que é ruim para o PT o fato do PSB ser parecido com ele? Ruim não é a melhor palavra. Tá bom. Né? É difícil criar a diferença. Então. Né? Não é ruim, eu digo que ruim não é a melhor. Porque ele não pode atacar o PSB, é isso? Ele não vai atacar. Na verdade, ao atacar o PSB, ele vai atacar a si próprio. Exato. Então ele precisa criar diferenças. E esse é o problema do discurso político. Como é que você cria uma diferença sem atacar? É fácil fazer isso com o PSDB. Né? Não é fácil fazer com quem for seu companheiro. Por que é fácil fazer com o PSDB? Porque são projetos diferentes. Né? E isso vem da polarização desde os anos 90,
PT e PSDB. Então, aí tem uma certa facilidade, né? Você recupera o passado, você recupera projetos distintos que são de tratamento das políticas de governo, de Estado, tal, enfim. Então, aí fica simples, porque você tem experimentos de governos para fazer essa diferença. No PSB, não, ele veio acompanhando, ele foi companheiro, né? E agora está se separando. Então, essa é a dificuldade. Como foi a dificuldade da Marina em 2010, que também sai do governo Lula? Ela foi ministra, ela sai, ela não briga, ela não rompe, na verdade, né? É uma ruptura interna, mas não há algo explícito, né? E quando ela vai para um outro partido, o que faz de fato a sua votação é muito menos a diferença que ela cria e muito mais a novidade que o eleitorado percebe numa polarização que ele está cansado de participar, né? Então, são essas as dimensões que estão em jogo, né, na eleição. O Eduardo também é uma novidade. Engraçado chamar o Eduardo Campos de Eduardo, todo mundo chama. Ele é muito afável, acho que isso é o que acaba fazendo esse negócio, é o Eduardo. Bom, mas o Eduardo Campos é o novo, tá certo? Ele é novo também, ou não? Ou só a Marina fica com o novo? Porque assim, digamos, se o Eduardo Campos carrega em si algo de novidade, e a Marina também, então talvez duas novidades, uma novidade mais uma novidade faça duas novidades, uma novidade maior. É isso, você acha? A gente precisaria definir o que a gente está falando que é novo. Exatamente. Né? Nenhum deles tem novidade nesse sentido. A Marina não é novidade, né? Ela é uma política, foi do governo, ela é líder, enfim, ela já esteve em partidos, ela está montando sua própria agremiação. Não tem novidade nisso, né? E o Eduardo também não. Ele vem do PSB, que é uma agremiação antiga. Ela é muito forte no Nordeste. Ele é da família do Arraes, não é isso? É da família do Arraes, não tem novidade política nisso, né? O que pode aparecer como inovação é que ele resolve se candidatar. Ele resolve aparecer sozinho. Então, aí tem uma inovação de ação política. A ação pode ser nova, mas os dois não são novos. Aliás, não tem novidade alguma nessas eleições que virão. Né? Então, agora, como você acha que é a influência, vamos dizer assim, do poder econômico, não na forma de contribuição, mas de outro jeito? Vou fazer o exemplo. Olha, o Eduardo Campos está aparecendo como alguém que quer, vamos dizer, eu vejo assim, que ele aparece como uma esquerda que quer bem as empresas. O PT tem sido, esse governo Dilma tem sido marcado como por ser uma esquerda que quer mal as empresas. As empresas, é frequente ouvir isso. E o PSB, PSDB, sei lá, eu não vou entrar nessa parte, mas você acha que o fato do empresariado talvez preferiu o Eduardo Campos por causa deste discurso mais, dessa amizade maior, dessa não hostilidade a empresas? Se as empresas apoiarem o Eduardo Campos, isso desbalança, isso desequilibra a contenda ou não tem importância nenhuma porque o que vale cada um vale um voto ali na eleição? Cada um vale um voto, né? Mas essa relação entre empresariado e poder político, ela certamente é fundamental na política. Pois é. Né? E embora o discurso do governo, deste atual governo, seja de que, olha, eu gosto menos das empresas do que tudo que vocês, empresários, conseguiram no governo anterior, até com o governo Lula, também é só um discurso, porque as empresas também não deixam de ter os seus benefícios, subsídios, tal. Aí nós teríamos que fazer uma análise aqui de vários setores. Você tem razão. Quer dizer, tem uma política que continuam tendo tem benefícios, campeões, subsídios, esse negócio, tá certo? Quer dizer, então, em que medida que isso vira financiamento e vira apoio, aí nós faríamos uma discussão sobre financiamento de campanha. Então, né? mas eu não queria falar desse ponto de vista. Pois eu entendi que você não quer fazer isso, mas o quanto a parte da retórica, vamos dizer. Exato. O fato então, é a retórica, nós estamos falando da retórica. O fato de dizer para a sociedade, olha, eu sou mais a favor das empresas, será que conta ponto para o Eduardo Campos?
dependendo do efeito que isso possa ter potencial em determinados locais. Mas o fato é que o grande discurso, ele diz muito mais para aquilo que tem ações mais amplas, que atinge eleitorados maiores, públicos mais amplos, públicos de massa, do que setores específicos. É claro que isso vai ser importante. E vai ser importante quando um governo se constituir, né? Mas o discurso político, ele é voltado para os públicos de massa. Né? Exato. E não, enfim, dizer que, olha, sei lá... Isso talvez nem seja interessante dizer, né? Sim, porque aí você já começa a separar, você já começa a distanciar. E, enfim, aí você tem relações de setores do empresariado com setores de comunicação, e aí, de repente, você afeta o quanto que potencialmente determinados discursos chegam ou não chegam a alguns lugares. Então, os candidatos, na verdade, eles também sabem disso, óbvio, né? Muito mais experiente do que a gente, né? Então, o discurso que eles preparam é um discurso de massa mesmo, né? Como angariar mais votos, como angariar mais segmentos frente a propostas que são muito parecidas, muito semelhantes, né? Porque as diferenças são essas, né? São difíceis de traçar, né? No caso governo, no caso PSB. No caso você disse há pouco que o projeto do PT é bastante diferente do projeto do PSDB. Onde é que está a diferença? O que você marcaria que são os pontos centrais da diferença na retórica, né? Olha, fundamentalmente na retórica, esse bastante diferente, ele diminuiu ao longo do tempo. Né? Mas são projetos distintos. Projetos distintos, principalmente em termos de ações com relação aos grandes públicos voltados para as políticas ou focalizadas ou mais amplas de redistribuição de renda. Né? Embora essa seja uma ação de governo já iniciada com o Fernando Henrique, né, com os vários programas sociais, isso de fato adquiriu discurso, dimensão e cobertura no governo Lula. Né? O que o governo Dilma faz não tem nada de inovador nisso, né? Ela apenas continua o que o governo Lula fez. Né? Ela não criou diferenças aí. Né? Ela pode ter aprofundado algumas coberturas, mas ela não criou diferenças. Né? E, nesse sentido, isso, mesmo sem criar diferenças, mas dando continuidade ao governo Lula, ela foi se distanciando, em termos discursivos também, né, do governo do PSDB. Né? O fato é que o PSDB não consegue, já faz tempo, né, encontrar um discurso, encontrar aspectos ou elementos que lhe criassem diferença com relação ao PT. Né? Esse é o grande problema. Né? O grande problema não para o PT, mas o grande problema para as disputas, né? Para a própria disputa de governo federal, governo nacional. Né? Quem é que está brigando com quem? Né? É o caso da gente imaginar que tem uma força, de fato, agora hegemônica, porque tem discurso, porque tem ação, porque está ali já faz 3 governos, que é o governo do PT, enfim. A oposição é o grande problema aqui, né? De não encontrar o foco, de não encontrar o discurso, de não encontrar a linha que ela deveria seguir para dar conta, né, de se contrapor. Né? Não é fácil se contrapor um governo bem-sucedido. Não foi fácil fazer isso em 2010, né, depois de 2 governos exitosos do governo do presidente Lula. Mas isso, em alguma medida, denuncia a falta de capacidade do PSDB de retirar, para além de algumas lideranças importantes, como foi o presidente Fernando Henrique, né, de retirar do próprio partido substância para isso. Né? É o fato que ele não tem. Esse é o problema. Você pode ter governos bons em um ou outro lugar, mas não tem essa substância para dar conta de um projeto nacional. Né? E aí você identifica isto no que aparece até agora do PSB, do que apareceu até agora como propostas efetivas do PSB, do Eduardo Campos e da Marina? Você pergunta como um discurso que fosse capaz de dar conta? Porque eles precisam ter um discurso de oposição, porque como é que eles podem concorrer contra a presidente Dilma se eles não fizeram um discurso de oposição? Eles só têm um discurso para fazer, não é isso? Só tem um discurso, mas eles ainda não apresentaram esse discurso. Né?
pelo menos o palanque do outro sábado em que eles se reúnem, é um palanque, olha, vamos fazer uma coisa nova, nós dois estamos nos juntando. Isso, que depois, durante a semana, já começou a acontecer um monte de coisa, um monte de problema. Divergências. O problema deles terem de começar a ficar tão grande a discussão sobre quem ia ser o candidato, que eles apareceram lado a lado numa entrevista coletiva, dizendo, isto nós não estamos discutindo agora, tá certo? Aí teve a queda do Ronaldo Caiado, que a Marina apertou um botão ali contra a presença dele na coligação, né? E ele espirrou, pelo menos disse que espirrou, não sei se haverá os bombeiros ali que vão... provavelmente vão aparecer. E há visões distintas sobre algumas questões, né? Você tem a visão da Marina com relação ao meio ambiente e tal, você tem investimentos do governo do PSB com relação a setores da agricultura, quer dizer, tudo isso... vai precisar encontrar um ponto comum, né? Então, esse discurso não está pronto. E até que ponto o fato da Marina ser uma candidata muito conservadora do ponto de vista de costumes, ou pelo menos parece ser, que deve vir ali provavelmente também vem da raiz evangélica dela, do fato dela ser uma evangélica, né? Alguém que acredita, que é alguém que tem um compromisso religioso também, me parece. Então, quando ela fala, por exemplo, que transgênicos, ela já falou isso, que é melhor, em relação a transgênicos, a posição dela é de que a gente não deve mexer no que Deus criou. Como você acha que isso pesa, professora? Pesará. Né? E eu acho que aí vai precisar um talento grande do Eduardo ou do PSB para dar conta disso, porque ela realmente é uma candidata conservadora em termos de costumes, em termos de valores, a coisa dos transgênicos, a coisa do aborto, tem uma série de temas que... Você acha que ela vai ser identificada com aquele presidente da Comissão de Direitos Humanos? Da não. Câmara? Bom, eu acredito que... nossa, até me esqueci. Que, enfim, acho que barrou, né, o nome dele. Né? Mas eu acho que não, porque só se ela tivesse esse espírito truculento na defesa de valores, acho que não, né? que eu acho que não, né? Enfim, não sabemos, né? De toda maneira, o PSB não é assim, né? Ele tem um campo mais progressista para pensar algumas questões. Sim. Então, eles vão ter que acertar. Dizer, como é que será isso? Né? Na defesa de algumas questões pontuais que mudam valores e que mudam costumes, né? A Marina vai negociar isso. Os evangélicos, não é que eles não negociam, mas eles são fundamentalistas em várias questões, né? E como é que, então, o socialismo do PSB vai se comportar com relação a isso? Então, acho que ali, se isso der certo, será a ação de um talento fantástico, porque não é para dar, teoricamente falando, né? Vamos ver o que a prática política diz para a gente. Que peso você acha que tem hoje na eleição o fato de um candidato ser católico no Brasil ou não ser católico? Quer dizer, porque assim, vamos dizer, a questão meio que não se coloca, né? Parte-se do princípio de que todos somos católicos, não é isso? Ainda assim, apesar do avanço dos evangélicos, né? A sociedade hoje está muito mais dividida. Você acha que os evangélicos votariam na Marina por ela ser evangélica? Todos os evangélicos? Ainda nós não temos uma linha de comportamento como essa, como é possível ver em alguns países, né? Até um tempo atrás, até algumas eleições atrás, essas eram questões sem muita importância para entender comportamento político. Não porque éramos todos muito mais católicos, né? Porque hoje somos menos, né? Hoje os evangélicos aumentaram em proporção, né? Mas não por conta disso, é por conta de que a religião nunca foi uma clivagem que definisse divisões para nós, né? A gente pode imaginar que mais ou menos é tudo laico, né? Embora quando a gente vai no tribunal tem lá Jesus Cristo pendurado. Exatamente. Você vai em qualquer setor público, tem lá uma coisa qualquer religiosa, né? Enfim, mas nunca foi uma divisão política, nunca definiu divisões, né? Então, isso mudou de uns tempos para cá, né? Quando a gente faz pesquisas de comportamento político, é possível identificar no eleitorado evangélico algumas diferenças com relação ao eleitorado católico, né? Mas não são diferenças que levariam a mudanças de resultado. São diferenças de percepção sobre as coisas, de percepção sobre a própria política, mas que ainda não definem, até pelo próprio volume, né, resultados eleitorais. Então, quando você diz, né, será que os evangélicos vão votar todos na Marina em peso porque ela é evangélica? Não sei, acho que não, por conta de que os comprometimentos políticos que o eleitorado vai criando, né, a formação de preferências, que é como a gente chama, ela atende a muito mais outros elementos do que a religião. Por exemplo?
Por exemplo, as questões econômicas, por exemplo, o desempenho dos governantes, por exemplo, você tem metas pragmáticas para almejar, os eleitores são fundamentalmente pragmáticos. Né? Pragmáticos no que sentido, quer dizer pragmático? Eu estou fazendo a contraposição com o ideológico. Tá legal. Né? Nós somos muito menos ideológicos, embora tá também esse seja um traço que exista tá, okay. no eleitorado de massa, eu estou falando. Né? Então, é claro que você vai ter quem acompanha candidatos ou quem acompanha partidos há muito tempo, você tem votos por adesão, isso certamente tem, por adesão partidária, ou por liderança, ou até pelo carisma de candidatos. É uma fração dos votos? São frações importantes. São frações Tá importantes. Né? Agora, por exemplo, nós não temos na eleição de 2014... pelo menos até o momento, assim como não tivemos em 2010, nada que o carisma definisse aqui, né? A não ser um pouco a presença do Lula acompanhando a candidata dele e tal. Mas isso não existe. Isso existe quando você tem lideranças realmente consolidadas. E nós tivemos isso com o Lula, acho que não teremos nunca mais, né? Naquela dimensão, porque isso é muito pessoal mesmo. Né? Então, quando a gente está tratando de comportamento político, algumas dessas divisões fazem diferença para pensar a política, para ter percepções sobre ela, mas não definem resultados. Então, o fato da Marina aparecer ou como vice-presidente, ou quem sabe como candidata a presidente, isso não levaria imediatamente, de maneira mecânica, se eu puder dizer assim, os evangélicos a votarem nela. Né? Tem mais coisas por trás disso. Tá, então só voltando um pouquinho. Então, na formação de preferência, existe uma... Você citou algumas delas. A adesão ao partido faz parte desse negócio de formação de preferência. A realidade dada pelo dinheiro que a pessoa tem ou deixa de ter. Realidade objetiva básica, sim. Tá, também influi. A avaliação do desempenho do governante, certamente. Tá, né? tá bom. E a avaliação do próprio discurso. Quer dizer, então, alguns dizem aí que eu queria chegar. Ah, pois não. Então, mas pode falar, é isso mesmo. Então, que papel tem a conversa? Porque tudo isso é sobre o passado, que a gente falou, né? A adesão, a formação, a quantidade de dinheiro e o desempenho do governo. É tudo sobre o passado. Mas isso sobre o futuro é que conta o discurso. A expectativa que as pessoas têm. Né? Então, veja só, na formação de preferências, o papel da expectativa como futuro governante, o peso do governante passado, se ele está na reeleição, é enorme. Claro. Então, os que estão buscando a reeleição saem de fato na frente. Né? Não tem como escapar disso, não é uma equação matemática, mas eles estão saindo na frente para compor a expectativa do eleitorado. Né? Agora, é claro que o discurso político funciona. É claro que a mídia tem um determinado peso. Não se trata de dizer que a mídia faz a nossa cabeça. Isso é bobagem. Né? As pessoas têm capacidade para dar conta de colocar na mesa pontos positivos, pontos negativos. Podem até estar errados, né? Porque as pessoas não têm tanta informação assim. Né? O fato da mídia aparecer com as informações, às vezes erradas, boa parte das vezes certas, isso faz diferença. Né? Mas ela não influencia a ponto de determinar, em última instância, o voto que as pessoas vão dar. Né? Então, o discurso político é muito importante. E aí o papel do marqueteiro é fundamental. Né? Quer dizer, ele passou a virar a personagem da política num papel que ele não deveria ter, mas passou a ter. Né? Não é só aqui, né? Isso acontece em qualquer eleição de qualquer democracia partidária. Raquel, chegamos ao fim. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.